Graças a Deus. Então, irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à ESTP, a Escola Superior de Teologia Prática. Estamos no tema desse módulo e é os fundamentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são 6, e nós estamos abordando o tema hoje de juízo eterno. Ontem falamos sobre ressurreição dos mortos. Foi uma aula excepcional. Os irmãos aprenderam muita coisa nova e a aula de hoje ela é uma continuação da aula de ontem. Ontem eu falei sobre as ressurreições acontecendo em ordem e hoje vamos ver os julgamentos acontecendo na mesma ordem, porque depois da morte segue-se o juízo. Mas antes do juízo acontecer, tem que haver ressurreição. É obrigatório a ressurreição, porque as pessoas vão prestar conta daquilo que fez por meio do corpo. Amém? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Todos já chegaram por aqui. Não há razão para mais demora. Vamos iniciar então o nosso assunto, juízo eterno. Então a aula de ontem, ela foi uma aula com muitos elementos novos. Muitos irmãos não conheciam nada daquilo. Ok? E hoje essa aula aqui também, ela segue a mesma linha, viu, irmãos? Tem muita coisa nova que você não sabia, vai exigir muito do seu raciocínio, do seu entendimento, de recobrar aquilo que eu já venho falando. Se você me segue já há algum tempo, você vai nadar de braçada nessa aula aqui. Mas se você chegou por aqui agora, você talvez tenha uma ou outra dificuldade, mas no geral, eu tenho a certeza que você vai ser alcançado. Vou te levar a raciocinar comigo de uma forma gradativa, para que você não fique perdido, para que você me acompanhe nessa aula, que vai ser uma aula maravilhosa. Você vai receber muito da parte de Deus, com certeza. Ok? Então, juízo eterno, uma das 6 doutrinas básicas. Vamos iniciar. Vou começar aqui na introdução. Deixa eu achar aqui o botão. Pronto. Assuntos que abordaremos nessa aula. Vamos ver aqui alguns assuntos. Deixa eu endireitar aqui a câmera, que ela está um pouco alta. Ela abaixa um pouquinho. Pronto, melhorou, né? Estava cortando minha cabeça. Agora eu acho que melhorou. Deixa eu um pouquinho para cá. Pronto, vamos lá, pessoal. Então, assuntos que abordaremos nessa aula. Vamos ver aqui alguns assuntos interessantes. Vamos ver os tópicos aqui. Olha, Cristo, as primícias do julgamento. Vamos ver que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, então ele foi o primeiro a passar pelo julgamento. Tá certo? Vamos explicar isso melhor, porque você se choca com essa informação. Cristo sendo julgado? Esse pastor tá doido. Eu vou te mostrar que houve. Tá certo? Mas nele houve inocência, porque só fez coisa boa. Então, automaticamente a morte teve que perder para ele. E o Hades teve que cuspir ele para fora de lá. Amém? Vamos ver isso. Cristo, as primícias do julgamento. O tribunal de Cristo, vamos falar sobre o julgamento da igreja. Será que nesse tribunal aqui a sua salvação estará em jogo? E o que podem ser os galardões? Será que são pedrinhas na coroa ou cargos de autoridade no governo do Messias? Vamos ver tudo isso aqui, viu? O julgamento dos crentes da antiga aliança e dos mártires da tribulação. Quando vai ser esse julgamento? Também vamos falar sobre o julgamento dos judeus vivos e dos gentios vivos, né? Daqueles que sobreviveram à tribulação. E como será o julgamento dessa turma aí? Tudo isso a gente vai ver. Isso é chamado de julgamento das nações, né? Então a gente vai estar abordando essa questão. Vamos falar também sobre a condenação de Satanás e seus demônios, porque eles já estão julgados, só faltam receber a sentença, né? Pronto. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre o juízo final, o grande trono branco, o último julgamento depois do milênio. Estaremos também falando sobre esse julgamento. É interessante que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, a Bíblia fala que quem não crê já está condenado. Se já estão condenados, por que vai ter julgamento, então, para essa turma? Já estão condenados, o texto disse, né? Por que vai ter julgamento para eles? Então, isso aí a gente vai estar conversando sobre isso no final da nossa exposição aqui. Ok, irmãos? Então, vamos lá. Esses são todos os tópicos que a gente vai estar abordando hoje. Então, o juízo eterno, em primeiro lugar, é uma verdade antiga. Assim como a ressurreição dos mortos é uma verdade antiga, o juízo eterno também é. O livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, ele já falava sobre o juízo, sobre o julgamento. Vamos ver aqui, ó. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes como havemos de perseguir, e que a causa desse mal se acha em mim, temei vós a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Então observe que Jó já falava do julgamento futuro. Ele já falava sobre isso. Um pouco antes ele deixa subentendido a ressurreição dos mortos, quando ele fala sobre a pele dele ser revestida e na carne dele ele veria a Deus. Então isso é mais ou menos uma maneira de falar sobre ressurreição ali, de forma embutida no texto. Nós sabemos que após a ressurreição sempre haverá o julgamento. Então ele está falando aqui de um tempo em que ele iria ressuscitar e que depois haveria um julgamento. Veja que, então, o juízo eterno é uma verdade antiga. Vamos ver aqui Hebreus 9, 27, e aqui eu quero responder algumas perguntas aqui que surgem quando se lê esse texto aqui. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tem muita gente que pergunta, pastor, mas e a pessoa que morreu e ressuscitou de novo? Não veio o juízo sobre ela, não veio o julgamento sobre ela, porque ela morreu e ressuscitou. Mas ela foi e morreu de novo, né? Está falando aqui sobre a ressurreição para a vida, aquela ressurreição definitiva, onde a pessoa não vai mais morrer. Porque depois da morte, então, essa pessoa ela vai ressuscitar para poder ir para o julgamento. Por que após a ressurreição tem que haver o julgamento? Porque uma pessoa, ela não é apenas o corpo, ela é um espírito, possui uma alma que habita em um corpo. Ok? A pessoa não é só espírito, também não é só corpo, também não é só alma. Então a pessoa é espírito, alma e corpo. Ela vai morrer, espírito e alma vai para um determinado lugar. E essa pessoa, para receber julgamento, tem que voltar para o corpo. Por quê? Porque a pessoa tem que dar conta do que fez por meio do corpo. Então tem que comparecer o ser da pessoa por inteiro no julgamento. Não é apenas espírito e alma. Por isso que no espírito e na alma não vai haver julgamento enquanto não ressuscitar. Tem que voltar para o corpo para que haja o julgamento. Por quê? Tem que ser a pessoa por inteiro. Espírito, alma e corpo comparecendo para ser julgado. Porque ela vai dar conta do que fez por meio do corpo. Ok, irmãos? Então tem que ser a pessoa por inteiro para comparecer no julgamento. Por isso, está ordenado aos homens morrer uma única vez. Depois disso segue o juízo. Aí aquelas pessoas falam assim, mas Lázaro morreu e ressuscitou. Certo, mas ele morreu de novo. O que nós estamos falando aqui é de uma ressurreição para a vida. Uma ressurreição eterna, onde a pessoa não vai mais morrer de novo. Tá certo? Ok? Só para tirar aí a dúvida. Vamos em frente. Então Cristo, as primícias do julgamento. Ou seja, Cristo então ele foi o primeiro a ser julgado. Olha, irmãos, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, certo? Ele é as primícias dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Pois é, mas ele também foi o primeiro a ser julgado. Porque depois da ressurreição, então, não segue seu juízo? Segue seu juízo, não é isso mesmo? Que eu estou tentando mostrar para vocês. Vocês vão ver que após toda a ressurreição tem um julgamento.
porque tem que estar o corpo, né, da pessoa, para a pessoa por inteiro. Então eu vou ler um texto aqui que fala de Cristo. Isaías 53 é o texto que fala da crucificação, né? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, nada que pudesse agradar. Não é isso? Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então esse texto ele fala claramente da crucificação. Ele não tinha aparência nem formosura, era como uma raiz de uma terra seca. Naquela posição na cruz não havia beleza alguma ali. Era uma morte horrível, uma morte de cruz. E o texto de Isaías continua, que pouca gente lê até o final. Aí no versículo 8 ele fala: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então está dizendo que ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele saiu desse mundo e desceu ao Hades. Aí ele vai dizer: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Veja que ele estava então entre os ímpios, entre os transgressores, ou seja, Cristo desceu ao Hades e foi para o lugar de tormento, irmãos, porque ele foi cumprir a minha e a sua sentença. Ele foi o cordeiro substituto, que tira o pecado do mundo. Quando ele comparece diante de João Batista no batismo, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele tirou o pecado do mundo, mas ele atraiu para si o pecado de todos. Então ele não era pecador, tá certo? Nunca tinha cometido nenhum pecado, mas ele levou o pecado nosso para ele, nele, e passou a inocência dele para nós. Tá certo? É por isso que você não deve admitir e pensar que você é pecador, porque Cristo já tirou os pecados de você. E ele levou, foi seu pecado que matou ele. Então ele levou os seus pecados, tá certo? Verdadeiramente. Então, quando ele desce na condição de pecador. E ele vai, você vai ver aqui, ó, ele vai para o lugar de tormento lá embaixo. Olha só: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Que coisa, né, irmãos? Glória a Deus por Jesus. Aí ele fala: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então a palavra aqui para morte é Mavete, que é mundo dos mortos. Então ele derramou a sua alma, ou seja, ele desceu para o mundo dos mortos. Foi contado com os transgressores. Olha só, aqui você pode interpretar de duas maneiras esse texto. Primeiro, que ele estava entre dois ladrões, entre os transgressores. Essa é uma maneira. Mas pelo contexto, falando que ele desceu ao lugar de morte, que ali a palavra para morte é Mavete, o mundo dos mortos, como o contexto agora é de mundo dos mortos, então ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, ele estava entre aqueles que foram para o lugar de tormento, lá embaixo, porque ele foi cumprir a minha e a sua sentença. Porque ele não apenas substituiu a gente na cruz, morrendo por nós, mas ele foi cumprir a nossa sentença também lá embaixo, porque era para eu e você estarmos indo para onde? Para o Hades. Mas ele nos livrou de lá. Os irmãos estão entendendo como que poderoso é isso? Ele foi contado entre os transgressores. É mais ou menos assim. Naquela época que Jesus bradou: Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, quando ele grita isso, ele então: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expira. Naquele momento, lá embaixo, quando ele expira, ele desce. Então lá estava acontecendo isso aqui. O que está acontecendo agora. Lá no Hades agora, no lugar de tormento, está chegando gente que morreu em acidente de avião, outros que morreram em acidente de helicóptero,
outros que morreram de infarto, outros que morreram de diabetes, de outras doenças, outros que foram assassinados. Então, olha só, lá agora está chegando gente, viu? Não para de chegar, porque toda hora morre gente. Está morrendo gente agora. E lá embaixo está chegando gente. Então chegou um, chegou outro, 2, chegou outro, 3, chegou outro, 4. Está chegando gente, 5, 6. Na época de Cristo, quando ele expira, ele desce para o lugar de tormento. Chegou um, chegou 2, chegou 3, chegou Cristo, pum. Ele desce para o lugar de tormento para cumprir a minha e a sua sentença. Todo mundo que olhava para ele via ele diferente. Porque ele não era para estar ali. Porque ele mesmo não fez nada. E o texto vai mostrar aqui, irmãos, os textos que a gente vai ler aqui, que nele houve inocência. Então o Hades não pôde segurar aquele homem. Ele desceu por obediência ao Pai. Olha só, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ou seja, ele desceu para o lugar de tormento. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A boa obra dele. A boa obra dele gritou lá embaixo, porque ninguém, irmão, se animaria a morrer pelo monte de pecador. Paulo fala sobre isso. Talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas por um monte de pecador é difícil alguém se animar a morrer. Mas Cristo entrou nessa brecha. Ele foi cumprir a minha e a sua sentença, se animou para fazer isso e fez uma grande obra, nos livrando do que era mortal, dando a vida. Nós devemos muito a Cristo, irmãos. Ainda que você evangelize de manhã, de tarde, de noite, trabalhe na obra de Deus de manhã, de tarde, de noite, ainda não paga. Nunca você vai pagar o que Cristo fez por você. Porque ninguém teria coragem de morrer por ninguém. E ninguém teria coragem de dar o seu filho para morrer por ninguém, que nem Deus fez. Aleluia! Você é um privilegiado. É um privilegiado porque Cristo escolheu obedecer. Aleluia! Ele escolheu ir para a cruz. Ele escolheu isso. Isso é demais. A Bíblia diz então que pelos transgressores ele intercedeu. Agora, ele estava ali e o seu julgamento aconteceu porque nele houve inocência. Não havia pecado nele. Nele houve inocência. Atos 2, 23 vai revelar isso. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós mataste crucificando pelas mãos de Nícolas, a qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde segurá-lo, porque nele havia justiça. O julgamento de Cristo, então, não foi um julgamento para condenação, mas para absolvição. Porque, irmãos, se você deixa a sua árvore crescer, não corta, e ela cai e quebra o carro do vizinho, vai os dois para julgamento, você vai temeroso, porque você foi responsável por aquilo. Mas o vizinho, a esperança dele é que haja justiça. O julgamento para quem é culpado é uma coisa ruim, mas para quem é inocente é só alegria. E aqui, no julgamento de Cristo, ele foi absolvido, porque nele não houve culpa. Na verdade, ele cumpriu a nossa sentença, havia justiça nele, num nível muito grande, e a última obra de justiça foi obedecer ao Pai, morrendo por nós. Então ele desce para o Hades, é inocentado, e ressuscita e rompe os grilhões da morte. E é o primeiro a vencer a morte. Glória a Deus, irmãos. É poderoso isso, viu? Então Cristo, as primícias do julgamento. Ok, foi o primeiro a ser julgado, foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ser julgado. O julgamento de Cristo foi para ser inocentado. Tudo bem? Não havia culpa nele. Glória a Deus. Vamos lá então continuar. O tribunal de Cristo. Como será o julgamento da igreja? Vamos ver aqui? Olha só, em primeiro lugar, gostaria de ler esse texto aqui. Primeiro eu quero contar uma história para vocês aí. Uma vez eu estava fazendo cobrança, eu tinha uma empresa, trabalhava distribuindo revistas e fui cobrar um determinado estabelecimento comercial. Quando eu cheguei lá, tinha um irmão em Cristo e ele me falando o seguinte: no dia do julgamento, o irmão que ontem tinha pecado
Se Jesus viesse agora, lá naquele dia no tribunal, esse irmão ia ser condenado, porque Satanás ia estar lá do lado para acusar ele. O irmão dizendo, então Satanás vai estar lá do lado para acusar ele. Aí eu falei, irmão, você tem uma Bíblia aí? Aí ele falou, tenho. Falei, deixa eu te mostrar algumas passagens aqui. Eu comecei a ensinar a ele o que eu vou ensinar a vocês agora. Ok? Vou começar por aqui, irmãos. Vou começar por aqui. Olha, o julgamento da igreja. No julgamento, no tribunal de Cristo, a sua salvação não estará em jogo. Por que não estará em jogo? Porque Cristo já levou os seus pecados, irmão. Se você é crente, servo de Deus, temente a Deus, ainda que não esteja completamente transformado, mas tem buscado uma santificação, tem buscado agradar a Deus, ainda não é perfeito, que ninguém aqui vai ser, mas você tem temor de Deus. Quando peca, se entristece, significa que você nasceu de novo, porque senão você não se entristeceria, né? Então, você foi justificado pelo sangue de Jesus. E olha só o que o texto de João 3,16 vai dizer ao meu e ao seu respeito, confirmando o que eu estou falando. Porque aqui não é só narrativa não, viu, irmãos? Aqui é versículo. Olha só, vamos lá. João 3,16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui, tranquilo. Olha só agora. Quem nele crê não é julgado. Ponto final. Quem nele crê não é julgado. Por que não é julgado? Porque ele já foi julgado no seu lugar, irmão. Pode alguém pagar pelo mesmo crime 2 vezes? Cristo já pagou por você, você vai pagar de novo. Quem nele crê não é julgado. Você precisa, olha só, você precisa crer no que está escrito. E parar de, às vezes, tentar interpretar a Bíblia debaixo de uma mentalidade caída ainda, uma mente não renovada. Renova a sua mente. Ele te perdoou. Aceita isso. Aceita. Valorize a obra de Cristo mais do que a queda de Adão. A queda de Adão fez um estrago, é verdade. Mas a obra de Cristo restaurou tudo. O que é mais forte? A queda do homem ou a obra de Deus? O que é mais poderoso? A queda do homem, a queda de Adão ou uma obra de Deus? Um plano para redimir você. O que é mais forte? O que é mais poderoso? Precisamos crer na obra de Cristo mais do que na queda de Adão. Eu quero que você entenda isso. Olha só, ele diz que quem nele crê não é julgado. Agora, quem não crê já está condenado. Tá vendo? Porque a salvação é pelo crer. A salvação é por acreditar. É preciso crer na salvação. Quem não crê já está condenado. Você prega, você evangeliza. Às vezes eu vou evangelizar, a gente evangeliza aos sábados aqui, de porta em porta, dentro dos presídios. A gente prega. E às vezes, os presos, eles aceitam mais a palavra do que quem está livre, viu? Aqui fora. Quando a gente entra na prisão para pregar, e que eu começo a ministrar a palavra, os irmãos também ali, você vê que eles ficam tudo calados. Tem mais silêncio no presídio do que na igreja. Mais reverência. É incrível. É incrível, irmãos, isso que eu estou falando. Na igreja o pessoal fica conversando, fica displicente. Quando a gente prega no presídio, eles ficam tudo ali, ó, compenetrados, ouvindo a palavra. Estão entendendo? Agora, quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você crê em Jesus, você não é julgado. Esse julgado aqui é para condenação. Ou seja, ele já cumpriu a sentença no seu lugar e muito bem cumprida. Eu estou satisfeito. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui no pé do seu ouvido aí. Deixa eu te falar aqui uma coisa. A Bíblia fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, Cristo ficou satisfeito com a obra que ele realizou. O Pai também ficou satisfeito com a obra que ele fez, que ele realizou. Só você que não está satisfeito. Tu quer mais o quê? Só você que não ficou satisfeito com essa obra que foi feita.
Fique satisfeito, irmão. Você está justo diante de Deus. Você é justo diante de Deus. Se você não fosse, você não estava nem na live. Você estava fazendo outras coisas. Mas veja, você tem fome e sede da palavra, por isso você está aqui. O Espírito te movendo. Você não está completamente transformado ainda, porque é um processo, a gente entende. Mas se apoie na graça. Tem um módulo todo sobre justificação. A justificação pela fé. Você vai ver só o quanto você vai crescer. As aulas que eu tinha de liberar desse módulo, eu já liberei. Agora é só conteúdo pago aí. Quem pagou, quem se inscreveu na STP, vai pegar o módulo todo da justificação pela fé. E a carta aos Romanos vai ser um bônus, viu? Que é a carta da justificação. Vai ser um bônus daqueles, para você realmente nunca mais duvidar da salvação em Cristo. Nunca mais você vai duvidar. Glória a Deus. Pastor, o senhor crê uma vez salvo para sempre? Não, não creio assim. Eu creio que a salvação pode ser perdida. E pastor, creio que pode ser perdida assim. Em alguns casos, que eu só vou revelar no curso. Tá certo, gente? Vamos prosseguir então? Vamos lá. Glória a Deus. Deus está falando aqui, viu, irmãos? De uma maneira poderosa. Pense. Vamos lá. O tribunal de Cristo. Pastor, mas a gente vai comparecer diante do tribunal? Sim, essa palavra tribunal mete medo. O tribunal é ruim para quem deve alguma coisa, mas para quem não deve, já foi inocentado, é só alegria. Segundo aos Coríntios 5:10, diz o quê? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Então a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que é esse tribunal? Em primeiro lugar, se você está no tribunal de Cristo, você está salvo. E pastor, sim, está salvo. Porque o tribunal de Cristo vai acontecer após o arrebatamento. Em que lugar, pastor, vai acontecer o tribunal de Cristo? No céu, após o arrebatamento. Ok? Então, quando a igreja for arrebatada, o tribunal de Cristo vai acontecer aonde? Na glória, no céu, após o arrebatamento. E se você está no tribunal de Cristo, você escapou da tribulação, foi escolhido. É ou não é? Foi arrebatado, está salvo, irmão. Você não ficou para a tribulação, você já está salvo. Você acha que vai mandar você voltar? Ou vai jogar você no lugar pior? Aleluia. Se você está no tribunal de Cristo, você já está salvo, porque escapou da tribulação, ele te arrebatou. Vamos continuar? Vamos continuar. E essa palavra tribunal, sabe o que é? Vamos aqui, ó. Bema. A palavra bema significa plataforma elevada ou lugar de galardão. Então, bema é isso aqui, o pódio. Quem aí já viu os Jogos Olímpicos? Quem já viu os Jogos Olímpicos? Já viu aquela plataforma no final? Quando os atletas ganham aquela prova? Primeiro, segundo e terceiro lugar, tem um pódio. Pronto. O bema é isso aí. É o lugar de galardão, é a plataforma elevada. A palavra para tribunal ali é a palavra bema. Então, sejamos manifestos diante do bema de Cristo. Então, nesse tribunal aqui, a sua salvação não está em jogo. E o que está em jogo aí, pastor? Os galardões. Você vai receber daquilo que fez por meio do corpo. Lembra que eu te falei que após a ressurreição tem que ter julgamento? E a ressurreição dos crentes é quando? Da igreja é quando? No arrebatamento, é ou não é? Então você ressuscita, os que morreram também ressuscita, todo mundo glorificado sobe para o céu. E ali vai receber então os galardões, a recompensa. Lembra dos 24 anciãos, representantes da igreja, mais do que comprovado? Com coroas na cabeça, com veste branca, ali o bema já aconteceu. Glória a Deus, irmãos. O bema já aconteceu. Vamos continuar? Massa, irmão, massa. Então, bema aí é lugar de galardão. Porque nos Jogos Olímpicos, não é? Quando tinha ali as provas, as pessoas iam competir nos jogos e quando ganhavam, eles iam para esse lugar aqui, bema, plataforma elevada, receber sua premiação.
Alguns ganhavam ali isenção de impostos, outros ganhavam lugar de destaque para assistir os jogos o resto da vida, outros ganhavam propriedades, outros ainda ganhavam dinheiro, mas todos ali eram galardoados. Então, bema é lugar de galardão. Após a igreja comparecer diante do tribunal de Cristo, vamos receber os galardões. E já já eu vou dizer o que podem ser os galardões. Vamos continuar, pessoal? Glória a Deus, né? Olha só. Vamos ver aqui, então, que você não está... A sua salvação não está em jogo no bema, viu? No tribunal de Cristo. Não está. Mais um texto para te mostrar, tá bom? Mais um? Para tu acreditar em mim? Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Olha só. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. O qual é quem? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo. O tal será salvo. O texto diz, todavia como que pelo fogo. Amém? Olha só, irmãos, que coisa interessante. Aqui ele está falando que todos nós vamos comparecer diante de Deus, e o que vai ser provado pelo fogo vai ser as nossas obras. Porque só Deus sabe se a sua obra vale ouro, prata, pedra preciosa, ou se vale feno, palha e madeira. Porque o que vai determinar o seu galardão naquele dia é a motivação com que você faz a obra. Se você faz a obra de Deus com o objetivo de ser visto pelos homens, você já recebeu o galardão. Que é o quê? O tapinha nas costas, o aplauso. Já recebeu o galardão. Agora, se você faz para Deus, não para ser visto pelos homens, porque ama o Senhor, e se Deus te chamou você para limpar os bancos da igreja, e para você fazer isso, faça o melhor que você pode. Se Deus lhe chamou para dar as boas-vindas para os irmãos quando chegam no culto, faça o melhor que você pode. Deus te colocou nessa posição. Se Deus lhe colocou para evangelizar, faça. Sucesso no reino de Deus é fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque não adianta você fazer o que Deus não te chamou para fazer só para ser visto. Ah, eu vou pegar o microfone porque eu quero ser visto. Você já recebeu o seu galardão, que é o que? O aplauso do povo, irmãos. Quanto mais você fugir do microfone, mais o microfone vai chegar perto de você. Quem busca microfone, quem busca púlpito, desesperadamente, essas pessoas nunca vão estar ali. Ou se estiverem, não exercem bem a função. Dependemos da unção de Deus. E a unção vai te achar quando você fizer o que Deus te chamou para fazer, irmãos. Sucesso no reino é fazer o que Deus te chamou para fazer. Tá certo? Então a sua obra vai ser aprovada. Se for de ouro, vai ser aprovada. Se for de pedra preciosa, vai ser aprovada. Se for de prata, vai ser aprovada. O fogo aprovará. Provará a sua obra. Se for de madeira, vai se queimar. Se for de palha, vai se queimar. Por que se queima? Porque foi uma obra que não foi feita em Deus. Então, um caminhão de palha tem mais volume do que uma aliança de ouro. Como essa aqui, ó. Uma aliança de ouro tem menos volume do que um caminhão. Com certeza. De palha. Caminhão de palha, né? É muita coisa. 1 quilo de palha e 1 quilo de ouro. Qual que tem mais volume? 1 quilo de palha. Mas você joga um caminhão de palha no fogo, se queima tudinho. Se jogar essa aliança, você acha ela depois. Porque permanece. Então, a obra que permanece é aquela obra que Deus te chamou para fazer, que você fez com todo carinho, com todo amor para Deus. Essa é a obra que permanece. Amém? Então, essas obras vão ser julgadas pelo fogo. E se permanecer algo que alguém sobre ele edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se permanecer, você vai receber galardão. E se a obra de alguém se queimar?
Vai perder a salvação? O texto diz que sofrerá ele prejuízo. Prejuízo aqui é deixar de ganhar. Vai deixar de ganhar. E vai perder a salvação? Não. O texto diz, mas o tal será salvo. Vou ler de novo. Mas o tal será salvo. Vou ler mais uma vez. Mas o tal será salvo. Texto que está dizendo. O tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Ou seja, escapei por pouco, mas escapei, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o texto, é claro, diz que a obra, se desfizer, se for de palha, de madeira ou de feno, vai se queimar, mas o tal será salvo, ou seja, a pessoa não perde a sua salvação. Ok, irmãos? No tribunal de Cristo, não perde a salvação. Porque se você está no tribunal de Cristo, você está salvo, escapou da tribulação, né, irmão? Deus te arrebatou, está no lucro. Vamos ver aqui agora outro texto. O que podem ser os galardões? Será que é pedrinha na coroa? Já vi muita gente dizer, ei, irmão, Deus está colocando mais uma pedrinha na sua coroa. E eu nunca vi, em passagem nenhuma da Bíblia, a adição de pedra na coroa por aquele que faz a obra. Não tem texto. Então é só um folclore, viu? Você vai receber uma coroa completa. Tá certo? Mas não é essa questão de pedrinha na coroa. O galardão não é pedrinha na coroa, não, que nem se prega por aí. Não tem versículo. Se não tem versículo, é só um folclore. Amém, irmãos? É só um folclore. Então, o que é o galardão, então, pastor? O que a gente vai receber de galardão? Deixa eu mostrar aqui agora. Lucas 19, 11. Diz assim, vou contar uma parábola aqui que Jesus colocou, e nessa parábola ele vai revelar o que é o galardão. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Quem é o homem nobre aqui? É Cristo. Tá certo? O homem nobre é Jesus. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Quem recebeu as minas aqui? A igreja. Ok? O homem nobre é Jesus e quem recebeu as minas é a igreja. Vamos continuar. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Então quem são os concidadãos aqui? São os judeus que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Então nós temos aqui 3 personagens nessa parábola. Primeiro o homem nobre, que é Jesus, depois aqueles que receberam as minas para multiplicar, que é a igreja, e depois os concidadãos aqui que não quiseram que o nobre reinasse sobre eles, que são os judeus que não quiseram aceitar o reino de Cristo. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. E sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Será que o nosso galardão tem a ver com a autoridade sobre as cidades? Será? Olha só o que está aparecendo aqui para nós. Vamos continuar. Versículo 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu, se tu também sobre 5 cidades. Olha, está aparecendo um padrão aqui, que quem multiplicou o talento recebeu o galardão da seguinte forma, governo sobre cidades. Ok? Vamos continuar aqui. Agora, veio outro dizendo, Senhor, essa parábola aqui não é a parábola dos talentos não, é a parábola das minas, é diferente. Você vai ver que é diferente, porque termina diferente. Olha só. E veio outro dizendo, Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não pusestes,
e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. Aí ele diz: e disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. Respondeu-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Observe aqui agora os elementos dessa parábola e comparando com o texto que a gente leu, de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11, onde lá a gente leu que se a obra de alguém se desfizer, esse não vai sofrerá prejuízo, não vai receber galardão, mas o tal será salvo. Não está lá assim? Aqui acaba da mesma maneira. Não sei se você notou que o cara que enterrou o talento, aqui a mina, é a parábola das minas, é diferente da parábola dos talentos. Aqui o que enterrou as minas, ele foi prestar conta, o seu senhor tomou a mina dele e deu o que tinha 10. Mas ele não sofreu nada. Não aconteceu nada com ele. Aconteceu com quem? Quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então aqui, quem sofreu aqui o dano foram aqueles que recusaram a Cristo, que não quiseram a Cristo. Quem nele crê já está condenado. Lembra o texto que a gente leu? Quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está condenado. Veja que a parábola termina, então, com esse homem que não multiplicou a mina que recebeu. A mina é tomada e dada a outro que tinha 10, mas ele não é jogado aqui, vamos dizer assim, no lago de fogo. Ele não é condenado. Quem é condenado? Só aqueles concidadãos que não quiseram que ele reinasse sobre eles. Tranquilo, gente? Veja que a salvação não está em jogo. Mais uma vez fica comprovado aqui. Quem estiver no tribunal de Cristo, diante de Deus, a sua salvação não está em jogo. Afinal de contas, você já está no bema, você já está garantido. Agora ele falou sobre controle sobre 10 cidades que ele multiplicou, controle sobre 5 cidades, autoridade sobre 10 e sobre 5 cidades. Será que os nossos galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias? Eu não ensinei isso aqui até descobrir mais um versículo. Por quê? Eu preciso de 2 ou mais versículos para confirmar uma doutrina. Eu não posso ensinar uma doutrina se não tem versículos. Quando é assim, eu falo, irmão, isso é uma teoria. Porque eu preciso de 2 ou mais versículos para comprovar. Esse aqui já me mostrava que os galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias. Mas eu precisava de mais um versículo. E aí o Senhor me mostrou. Olha aqui, ó, Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tá vendo? Então aqui o versículo comprova que os nossos galardões têm a ver com que? Cargos de autoridade no governo do Messias. Porque após a segunda vinda de Cristo, a gente vai ajudar ele a governar essa terra. Você pode ser o prefeito da sua cidade, quem sabe? Ou o governador do seu estado, quem sabe? Então, os galardões têm a ver com cargos de autoridade. É a única coisa que eu vejo na Bíblia assim, comprovando, não é? O que podem ser os galardões. Tranquilo, pessoal? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos ver o julgamento dos santos do Antigo Testamento. Vamos ver isso aqui, como vai ser. Mateus 19:28. Jesus vai dizer uma promessa aqui, ele vai dizer: ao que lhe disse, Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguiste,
que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele está falando sobre a regeneração, e essa palavra fala sobre a restauração. Se você me acompanhou no insight escatológico aí, você viu que Cristo ele vai restaurar o governo da terra, vai tomar de Satanás, vai destruir o anticristo e vai governar a partir de Jerusalém. E aqui ele está falando para os discípulos, para os 12 discípulos, não é? Que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel, quando ele viesse na regeneração de todas as coisas. Então, para os discípulos julgar as 12 tribos de Israel, eles precisariam estar já julgados. Por isso, o julgamento da igreja ocorre no céu após o arrebatamento. Ok? Por isso tem que ser assim, para que eles tenham condições de estar julgando agora as 12 tribos de Israel, porque o julgamento dos judeus vai acontecer. Ok? Aí Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vai mostrar isso, que vai ser esse momento quando? Após a segunda vinda de Cristo. Porque a igreja é arrebatada, ficamos 7 anos com Jesus, e após os 7 anos voltamos com ele. Você pode ler Apocalipse 19, que fala dessa vinda de Cristo. E o 20 já é o milênio, ou seja, Cristo já voltou e estará governando a partir de Jerusalém. Aí o texto, no capítulo 20, vai mostrar que os filhos de Israel agora vão ser julgados. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Cristo não falou que eles iriam julgar os 12, as tribos de Israel? Agora eles estão na posição de julgar, se cumprindo o que Cristo falou aqui em Mateus 19, 28, mostrando que agora vão ressuscitar os mártires da tribulação e os crentes da antiga aliança. Por isso que os crentes da antiga aliança não ressuscitam com a igreja. Porque quando a igreja ressuscita, é só a igreja. Os que morreram em Cristo, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, em Cristo. Os mártires da tribulação que morreram durante a tribulação e os crentes da antiga aliança, Jacó, Isaac, Davi, ressuscitam após a segunda vinda de Cristo, depois dos 7 anos de tribulação. E agora, Cristo voltou, vai governar a partir de Jerusalém, então os apóstolos vão se sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E é isso que a gente vai ver aqui. Ok? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. São eles. Então agora, nesse tempo da tribulação, após a tribulação, é o julgamento dos judeus, os crentes da antiga aliança. Porque após a ressurreição sempre vai ter o juízo. Lembra que eu falei que tem que prestar conta por meio do corpo? É o que a gente está vendo aqui, E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Nós sabemos que isso está se referindo à tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Ou seja, Cristo volta no final da tribulação para livrar os judeus, porque senão eles seriam exterminados pelo anticristo. Aí ele fala: todo aquele que foi achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É nesse momento aqui, então, que vai haver ressurreição dos mortos, e depois da ressurreição segue-se o juízo. Estamos falando aqui, então, dos judeus, porque aqui a igreja não existia. Esse texto, ele fala para os judeus. Ok, gente? Daniel 12, do 1 ao 2. Agora, Daniel 13, confirma isso. Tu, porém, vai até que chegue o fim, pois descansarás, falando para Daniel, e estarás no teu quinhão ao fim dos dias, ou seja, vai ganhar o galardão no fim dos dias. Então Daniel ressuscita junto com os crentes da antiga aliança após a segunda vinda de Cristo para receber os galardões. Tranquilo, pessoal? Não perca as contas, estamos falando sobre ressurreição. Primeiro Cristo, a gente já viu, ressuscita e vai então passar pelo seu julgamento para absolvição, porque ele não tinha culpa nenhuma. Depois a igreja, no arrebatamento, ressuscita, vai para o tribunal de Cristo, recebe galardão. Agora os crentes da antiga aliança,
ressuscita após a tribulação, na segunda vinda de Cristo, e recebe galardão. Daniel vai receber o dele ali, está escrito. E também os mártires da tribulação. Os que morreram durante a tribulação, que se recusaram a botar a marca da besta. Ó, então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então, os mártires da tribulação também ressuscitam após a segunda vinda de Cristo e são julgados também e recebem seus galardões. Agora, vamos ver aqui algumas curiosidades. O que é a segunda morte? Ele diz, essa é a primeira ressurreição, que a gente chama de ressurreição para a vida, que a gente já viu que se dá em partes. Aí ele fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. A segunda morte, o versículo 14 desse mesmo capítulo vai revelar. Ó, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a segunda morte é o lago de fogo, também chamado de segunda morte. A gente sabe que essa segunda morte é a separação para sempre de Deus, sem a chance de recuperação nunca mais. É a segunda morte, é chamado aí, né? Interessante, né? Essa questão. O lago de fogo é chamado de segunda morte, porque para sempre as pessoas estarão separadas de Deus. Quem tiver na primeira ressurreição se livrou da segunda morte. Graças a Deus, né, irmão? Ô, glória. Vamos continuar, irmãos. Vamos ver o julgamento das nações. Agora eu quero que você preste atenção em mim. Ok? Existe um plano de Deus com os judeus. Você precisa saber disso. Um plano a se desenrolar com os judeus. Deus não rejeitou os judeus. Foram os judeus que rejeitaram o Cristo. Mas tem um plano para eles, porque houveram alianças no passado, promessas envolvidas. E os profetas mostraram uma conversão futura dos judeus. E isso vai acontecer no final da tribulação. Vários profetas falaram sobre isso. Eu poderia abrir aqui para você uns 20 textos, mais ou menos, mostrando a salvação dos judeus. Ok? No final da tribulação. Então vai haver um julgamento para esses. Porque os judeus que sobreviverem e gentios que sobreviverem vão ser julgados. Ok? Os judeus que se converterem e os gentios que se converterem durante a tribulação, eles vão ser separados, ok? E os ímpios que não se converteram durante a tribulação, os judeus que não se converteram durante a tribulação, também vão ser separados. E eles serão eliminados. Eu quero te mostrar isso a partir de agora, ok? Vai ter sobrevivente da tribulação. E essas pessoas vão entrar para o reino com corpo comum. Não vão entrar com corpo de glória, não. Porque a terra vai ser devastada, irmãos. Muita gente vai morrer. A população da terra vai ser resumida drasticamente. Vai ser reduzida drasticamente. Isaías capítulo 13 fala que o homem vai ser tão raro quanto o ouro. Ou seja, vai ser difícil encontrar homem na terra. É tão grave a tribulação. E Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, em 7 anos, se passasse mais um pouquinho, ninguém se salvaria. Mostrando que vai ter sobreviventes durante a tribulação. E essas pessoas vão ser julgadas. Tanto os que se converteram, quanto aqueles que não se converteram. Vamos ver isso? Olha aí, ó. Vou ler esse texto de Ezequiel aqui não. Vamos avançar. Vamos ler Mateus 24, do 29 ao 31, para a gente ganhar tempo. Logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, não é isso?
o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus aqui está vindo para reinar, é a segunda vinda. A gente vem com ele, sabemos isso por outros textos. A gente retorna com Jesus no final da tribulação, ok? Ele está vindo para reinar, para governar. Todo olho verá, é diferente. Aqui é a segunda vinda, e é depois da tribulação. E Cristo pisa na terra. Arrebatamento é antes da tribulação. É em secreto, ok? Arrebatamento é em secreto e é antes da tribulação. O encontro com o Senhor é nos ares. Aqui não, Cristo está vindo. Não tem encontro nos ares aqui. Cristo está voltando após a tribulação aqui. É outra passagem. No fim da tribulação. E as tribos se lamentarão, porque vão ver e vão... Rapaz, era verdade o evangelho, mas já era. Não dá para se converter quando ele estiver voltando, mas não. Quem creu nele tem que crer sem ver. Todo mundo aqui creu sem ver. Não é isso mesmo? Pronto. Tem que crer sem ver. Amém? Aqui já é tarde demais. Quem se arrependeu aqui, que está firme, vai ser separado para entrar para o reino. E quem foi incrédulo aqui, não se converteu, vai ser jogado no lago de fogo. Vamos ver isso? É o julgamento das nações que a gente está vendo. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses escolhidos aqui? São os convertidos da tribulação. A gente já sabe que vai ter salvação durante a tribulação aqui. Se você me acompanha, se você não assistiu nada do Insight Escatológico, procura aí, Insight Escatológico. Tem 8 aulas aí para você assistir, tá bom? Para você estar inteirado disso aqui. Você que já me segue aqui, já está sábio nisso aqui. Já sabe demais disso aqui. Então os anjos vão recolher quem sobreviveu à tribulação. Vai haver aqui uma separação. Os escolhidos aqui são os convertidos da tribulação, tanto judeus quanto gentios. A gente está voltando com Jesus já glorificado, viu? Não temos nada a ver com isso aqui. Quando, pois, 31, vier o Filho do Homem na sua glória. Estou lendo 25, 31 agora, o julgamento mesmo, a separação. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações da terra. Por isso que é julgamento das nações. Está vendo? Todas as nações vão ser reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Isso aqui que os anjos fizeram, separaram, e agora estão indo para o julgamento. Ele vai separar como separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então observe aqui então que as ovelhas vão entrar para o reino. Quem se converteu durante a tribulação vai entrar para o reino com corpo comum, viu? Nós vamos estar com corpo de glória. Os mártires da tribulação, que ressuscitarão com corpo de glória. Os crentes da antiga aliança, com corpo de glória. E quem sobreviveu à tribulação? Corpo comum, para poder se procriar. Tá certo, irmãos? Para poder se procriar. Vamos continuar? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o fogo eterno não é para os homens. Mas quem segue Satanás nessa vida, não segue a Deus, vai parar lá, né? Aonde vai a corda, vai a caçamba. Ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o julgamento vai ser na hora que ele vier. Por que, irmãos, vai acontecer isso? Porque só entra para o milênio, Cristo vai reinar por 1000 anos a partir de Jerusalém,
só entra para um milênio justo. Ímpio não entra para um milênio. Pastor, como é que é a vida no milênio? Não posso falar isso. Você só vai saber disso se você comprar o curso avançado de escatologia ou o Apocalipse em poucas horas. Aí eu falo do milênio lá no final, viu? Fora isso, você não vai poder estudar sobre o milênio, pelo menos comigo não, né? Você pode estudar aí com outras pessoas. Mas vamos em frente, irmãos. Deu para entender aí, então? Julgamento das nações. Vamos ver agora o julgamento de Satanás e seus demônios. Como é que vai ser essa turma? Na verdade, a condenação, né? Porque ele já está julgado. Vamos ver aqui, ó. Judas 1, do 6 ao 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído, como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então veja, e essa galera aqui vão ser jogados aonde? No lago de fogo. Esse vai ser o julgamento de Satanás e seus demônios. Por quê? Satanás é jogado após a grande tribulação, né? Quando Cristo voltar, Satanás então é preso, e eu creio que os demônios também vão ser julgados nesse mesmo momento. Vão ser jogados no lago de fogo. Alguns estão em prisões eternas, esses anjos aqui, aguardando esse julgamento. Tem anjo que está preso, viu, irmãos? Aliás, tem 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Vão ser soltos na metade da tribulação e vão matar 1/3 da terra, viu? 4 anjos só, são pior do que o diabo. Vão ser soltos durante a tribulação. Esses anjos aqui são outros, e entraram em desobediência contra Deus e ficaram presos. Existe uma razão para eles estarem presos, que a Bíblia não nos mostra, mas tem uma galera aprisionada que vão ser jogados então no lago de fogo. Vamos ver aqui o julgamento de Satanás então e dos demais demônios. 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro. A palavra ali é Tártaro, viu? Que é o abismo. Ele diz, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Então, esses anjos aqui estão aprisionados, aguardando esse julgamento que eu creio que vai ser após a tribulação. Mateus 25, 41 vai mostrar que o fogo eterno, ou o lago de fogo, são para eles. É por isso que eles vão para lá, vão ser jogados lá, ó. Então o rei dirá também, se estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então veja que o fogo eterno, o lago de fogo, foi preparado especialmente para Satanás e seus demônios, e eles serão jogados lá após a tribulação, quando Cristo voltar para governar. Satanás vai ser preso, é o que a gente vai ver aqui agora. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Satanás vai ser preso. Eu creio que é nesse momento que os anjos, esses demônios, eles são jogados, anjos caídos, né? Eles são jogados então no lago de fogo. Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Veja que após então o milênio, essa praga aí vai ser solta, né? Satanás vai ser solto. E por que Satanás vai ser solto? Eu não vou revelar isso aqui não, viu? Só na aula sobre o milênio. Quem está fazendo o curso avançado de escatologia aí vai ter a resposta na íntegra. Mas Satanás vai ser solto no final do milênio, vai sair enganar as nações. Ainda vai ter gente que vai acreditar nele, viu? Mesmo Cristo reinando, governando na terra, uma terra de justiça. Quando ele sair, ele vai começar a trabalhar
no ouvido daquelas pessoas que estarão no milênio, e uma galera vai ainda se bandear para o lado dele. Vai cair fogo do céu, vai consumir todo mundo. Interessante, né? E Satanás, então, vai ser jogado definitivamente lá no lago de fogo. E a gente está vendo aqui que o destino de Satanás e seus demônios é o lago de fogo mesmo. Então vamos continuar, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver o julgamento agora do grande trono branco, o que a gente chama de juízo final. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Aqui é o julgamento que a gente chama de o grande trono branco, ou o juízo final. Aqui são todos os ímpios de todas as épocas que vão ressuscitar, e após a ressurreição, eles vão então participar desse julgamento. Nessa ressurreição, eles devem receber um corpo que vai ser um corpo eterno, porque eles vão ser jogados no lago de fogo, e se não for um corpo eterno, vai se desfazer. Por isso que eles vão receber um corpo para receber a condenação eterna. Interessante, né, irmãos? Vão receber um corpo para isso, para receber a condenação eterna. Os ímpios de todas as épocas, então, só ressuscitam e são julgados após o milênio, depois dos 1000 anos. Ok? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Aqui está falando sobre várias estaturas, ok? E várias faixas etárias também. Ele diz: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Veja que não é só o livro da vida que é aberto aqui, não. Existem outros livros. E que outros livros são esses? A gente vai descobrir já já, viu? Vou te mostrar já já o que são esses outros livros. Ele diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja que não importa se a pessoa foi cerrada ao meio, não importa se foi queimado e jogado as cinzas no mar, os mortos vão ressuscitar todos, espírito e alma, voltando para o corpo. Espírito e alma dessa turma vão estar onde? No Hades. Ok? E vão voltar para o corpo de novo. Pastor, mas se o cara foi cremado, ficou só o pozinho. Se Deus teve poder para fazer o homem do pó da terra, irmão, ele não vai ter poder para fazer aquilo que era corpo que virou pó, voltar a ser corpo de novo? É claro que ele vai ter poder para isso. Agora, ele fala aqui sobre vários livros, né? É interessante, a gente já vai falar sobre isso. E ele diz: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que para ser salvo aqui tem que ter o nome no livro da vida. É por isso que o livro da vida está lá. Ok? A gente viu ali o livro da vida e outros livros. E cada um foi julgado segundo o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Então, existem ali duas categorias de livro. O livro da vida, que registra nomes, e o livro que eu chamo de livro das obras, que registram obras. O livro da vida registra nomes, e só nome daqueles que creram. Para ter o nome no livro da vida tem que crer. Amém? Glória a Deus. Então, só vai escapar quem tiver o nome no livro da vida. E o livro está ali só para não dizer que teve injustiça. Porque Deus trabalha com justiça. Vê aí se o nome dele tá. Tá não, não creu não. Já era. Porque a salvação é pela fé desde o Antigo Testamento. Mas Cristo não tinha vindo, pastor. Mas a fé foi creditada. Quem cria na esperança messiânica e teve uma vida condizente com a sua fé, temendo a Deus e crendo que um dia o Messias iria se manifestar, pode crer, viu, que estava salvo. Foi salvo quando Cristo veio e derramou o sangue. Foi uma fé creditada.
Quando a gente for falar sobre a carta aos Romanos, eu vou falar sobre isso, tá certo, irmão? Mas por enquanto não vamos entrar nessa seara aqui não. Mas veja bem, então, que tem dois tipos de livro, o da vida e o livro que eu chamo das obras. Então o livro das obras registra o quê? Obras. Pisou no rabo do gato, está registrado. Obra ruim. Roubou 10 reais na carteira do pai para comprar doce. Está registrado. Obra ruim. Quebrou a vidraça do vizinho, se escondeu e botou a culpa no coleguinha. Está registrado. Ajudou a velhinha a atravessar a rua. Boa obra. Está registrado. Veja que o livro registra obras. E por que isso? Já vou explicar já já. As obras não salvam. Mas já vou explicar já já o que vai acontecer. Tá certo? Para ser salvo, tem que estar com o nome no livro da vida. O livro só está ali para não dizer que não houve engano. Então vamos continuar aqui. Olha só. Vamos ver aqui quem está sentado no trono para julgar, irmãos. Quem é que está sentado? Durante muito tempo eu pensei que era Deus, mas não é Deus que está no trono não, viu? Sabe quem é? Jesus. É ele que está sentado no trono para julgar. Atos 17, 31. Porquanto determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja que Cristo é que foi levantado por Deus para julgar o mundo todo. Deus deu certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Lembra da aula de ontem? Vamos continuar. João 5, 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honre o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja que o texto diz que Deus confiou ao Filho todo o julgamento. Então, quem está sentado no trono branco para julgar é o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. E os livros usados no julgamento, eu já expliquei aqui, o livro da vida e o livro das obras. Vamos ver aqui sobre o livro da vida. Vamos ver primeiro, sobre o livro das obras. O livro das obras, esse livro registra todas as ações que os homens fazem na terra. O texto diz, foram julgados pelas coisas ou obras que estavam escritas nos livros. Ele não registra nomes, mas obras, ações. Ok? O livro da vida registra o que? Nomes. Vamos ver. Salmo 69, 26. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescenta dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, que é a mesma coisa que o livro da vida, e não tenha registro com os justos. Interessante, né? Aí ele diz, Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, existe a possibilidade de ter o nome riscado no livro da vida. Então é possível perder a salvação. Viu, irmãos? É possível. Pode crer. Apocalipse 3, do 4 ao 5, vai confirmar isso. Ó, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Viu? Ao que vencer, de maneira nenhuma terá o nome riscado. Significa que há possibilidade de ter o nome apagado do livro da vida. Por isso que é possível perder a salvação. Viu, irmão? É possível. Vamos continuar? Se já estão condenados, por que serão julgados? Interessante. É por isso que tem, então, o livro das obras. Porque cada um ali, eles vão prestar conta daquilo que fizeram na terra.
vão receber níveis diferentes de juízo. Por causa disso, vai haver níveis diferentes de juízo. Porque alguém que rouba um pão para dar para os seus filhos, vai preso e recebe uma sentença, e essa sentença, ela não pode ser maior do que a daquele que matou 10 pessoas. Quem matou 10 pessoas pega uma sentença maior do que quem roubou um pão para dar para os seus filhos. Então veja que, se nós aqui sabemos fazer justiça, muito mais Deus. Porque todos esses que estão ali no grande trono branco, o nome não está no livro da vida, está ali o livro só para não dizer que cometeu nenhum engano, eles serão julgados por suas obras, para efeito de condenação, porque vão receber níveis diferentes de condenação. Por isso tem o livro das obras ali, registrando as obras boas ou mais que eles fizeram. Então, dependendo do que eles fizeram, vão receber níveis diferentes de condenação pela eternidade afora. Ou seja, o sofrimento deles pode ser atenuado ou aumentado de acordo com o que eles fizeram. Todos vão sofrer, porque estão indo para a condenação eterna. Mas os níveis de sofrimento no corpo será diferente. Tem texto para comprovar isso? Tem texto para comprovar. Por isso, estão condenados, mas precisam ser julgados ainda para receber esses níveis diferentes de condenação. Vamos para os textos. Mateus 10, 14, ó. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, tá vendo? Haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Observe que ele está falando sobre níveis de juízo no dia do juízo. Menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não quis ouvir o evangelho, não quis ouvir a palavra de Deus. Vamos continuar, irmão? Ó, Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito, elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, observe que existem gradações diferentes de juízo no dia do juízo para determinadas pessoas ou grupo de pessoas. Vamos ver aqui, então, esse outro versículo aqui, ó. Mais outro. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso, recebereis maior condenação. Tá vendo, irmãos? Vai receber maior condenação. Se tem maior condenação, tem menor também, né? Então, veja que eles vão receber níveis diferentes de juízo. Por isso, eles estão sendo julgados. Os livros das obras estão ali, não para salvá-los. Porque ninguém pode ser salvo pelas obras. Tanto é que vão ser todos jogados no lago de fogo. Excelente texto para ler, para quem pensa que vai ser salvo por ser bonzinho. Não, é salvo se o nome estiver no livro da vida. E para colocar o nome lá, tem que crer. Amém, irmãos? Para colocar o nome no livro da vida, tem que crer. Senão, não vai. Obras não salvam ninguém. Ok, meus amados? Glória a Deus. Então, terminada aí a nossa aula de juízo eterno. Vou botar lá no módulo, né, de princípios elementares da doutrina de Cristo. Vai para lá. O estado dos mortos, aquela que eu gravei, vai a da ressurreição dos mortos e essa aqui de juízo eterno. Agora, para você acompanhar as outras aulas desse módulo aqui, que é fé em Deus, que ficou faltando, obras mortas, ensino de batismos e imposição de mãos, que são as outras 4 doutrinas elementares de Cristo. A outra é juízo eterno e ressurreição, que já foi. Faltam 4. Se você quiser ter acesso, quero te convidar a se inscrever na ESTP, a Escola Superior de Teologia Prática, onde
todas as aulas serão gravadas assim, ao vivo. Para você ter acesso às outras aulas, é preciso adquirir o curso e você vai entrar num grupo de mentoria, onde ali a gente vai compartilhar essas outras aulas para você assistir. Se você não assistir ao vivo, você pode assistir lá no módulo, porque as aulas vão para lá nos módulos do curso. Esses slides de aula aqui também, juntamente com os estudos aprofundados, serão enviados lá para o curso também. Lá no módulo de Juízo Eterno, você vai pegar o estudo aprofundado e também esses slides, para você ensinar na sua igreja do jeito que está aqui, ó. Você pode levar para a sua igreja, célula, grupo de estudo, para você poder estar ensinando e difundindo a palavra de Deus. Ok? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero falar aqui sobre a ESTP, porque as inscrições ainda estão abertas. Eu vou tirar aqui rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Então, retornei aqui, ó, rapidinho. Pronto. As matrículas para a ESTP ainda estão abertas. Se você quiser fazer parte dessa turma, o curso está em construção, então eu coloquei ele num preço excepcional. Nesse curso a gente vai ver muitas matérias, algumas do ramo da teologia, mas a maioria são matérias práticas para você poder sair praticando na sua vida e recebendo a vida que vem do Espírito, não é? Aulas dinâmicas, desse mesmo jeito aqui, sem enrolação, direto ao ponto, para que você não perca tempo com tanta encheção de linguiça, que não vai te levar a canto nenhum. O curso é bem assim, técnico e prático, tá certo? Isso edifica muito a sua vida. Você já está acostumado comigo, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, ó, estamos no segundo lote, porque o primeiro lote terminou 8 horas da noite de hoje. Esse lote aqui vai terminar à meia-noite amanhã, o segundo lote. E você vai estar estudando 30 módulos, né? Você que não estava aqui ontem, quer saber o que vem no curso, ó. Por enquanto está com 30, mas eu acho que vai passar dos 40, viu? 30 módulos. Hermenêutica, exegese, métodos de interpretação, estudo das alianças, escatologia, a vida no espírito, o universo da fé, história da igreja, o panorama bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, prosperidade bíblica, Gálatas, Efésios, Romanos, identidade cristã, os dons ministeriais, princípios elementares da doutrina de Cristo, que foi essa aula que eu dei. Falei sobre 2 princípios e tem mais 4 para você aprender. Tá certo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, autoridade espiritual, a graça transformadora, a justificação pela fé, a cultura bíblica da honra, soteriologia, a cura bíblica, tipos de oração, angiologia, ou angelologia, né? Tanto faz. O poder da igreja, oratória e homilética e evangelismo. Então você vai ter todos esses módulos aqui, aulas ao vivo, sendo gravadas para a tua edificação. Ok? Quero comprar, quero adquirir. Qual a duração do curso? Esse curso vai ficar disponível para você por 5 anos. Então, você tem 5 anos para assistir todas as aulas. Não acredito que você não vá conseguir fazer isso. Tem gente que pegou o curso avançado com 300 horas aula, terminou em 1 mês. O cara assistindo de noite e de dia, né? Esse aqui vai passar de 300 horas aula com certeza, com muita facilidade. Então, essa é a duração do curso. Tem 5 anos para você fazer. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ter acesso a uma plataforma onde ali estão todas as aulas do curso. Imediatamente, se você está no grupo da lista de espera, você manda para a gente, pode mandar no privado também o comprovante que você fez a sua inscrição para a gente colocar você na mentoria. Temos uma mentoria personalizada, onde você vai poder fazer pergunta e interagir diretamente comigo, ok? Ter o meu contato pessoal e também interagir com outros alunos, trocar ideias. Nesse grupo eu vou compartilhar estudos aprofundados e todas as aulas, quando forem gravadas, você vai receber ali a notificação, para você poder estar participando conosco ao vivo, se der.